Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje, nos nossos estúdios, nós temos a alegria de receber a advogada Nilza Mendes Osório, que é especialista em direito da família e tem mais de 15 anos, gente, atuando nessa área. Tem muito assunto bacana para a gente ver, por isso, já te dou as boas-vindas, Nilza. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Falando de um tema que eu gosto, né? De um tema que você gosta, que é de família. A pessoa que ela pretende se divorciar, então ela vai buscar um advogado que seja da sua confiança, para que ele, enfim, cuide de todos os processos, de todos os trâmites ali, relacionados àquela divisão de bens, enfim, coloque da maneira mais correta possível as divisões nessa vida que vai ser partida, né? Sim. Que vai ser dividida ali, sim, cada um para o seu rumo. Só que quando a pessoa chega para conversar com a Nilza, ela tem uma surpresa, porque ao invés de tratar dessa separação, ela resolve conciliar esses casais. E aí eu quero justamente que você fale dessa advocacia humanizada e diferenciada desse trabalho que é feito. Então, Ana, essa advocacia, claro, quando o cliente me procura, qual a primeira conversa? Você faz divórcio? Eu te vi, geralmente, às vezes me vê nas redes sociais também, né? Às vezes indicações, faço sim. Aí eu tenho todo um questionamento. Vocês nunca tentaram procurar uma ajuda? Olha, se tem criança, se tem filho, você sabia que a partir do momento que nós entrarmos no judiciário, que nós buscarmos a guarda do seu filho, nós buscarmos regularizar, você como pai e eu como a sua advogada, nós vamos deixar a criança ser cuidada pela justiça. Um promotor de justiça vai ser o guardião do seu filho. Tem uns que se espantam com isso. Sim. Aí você não pode desistir de pagar a guarda, a sua ex-mulher, que vai ser ex-mulher, não pode abrir mão da guarda dos alimentos, porque os alimentos é essencial para a criança, são N ações. Eu falei, a sua mulher, será que ela consegue vir falar comigo amanhã? Aí ele falou, doutora, eu não sei não, porque ela é brava. Mas eu consegui. Ana, quando ela entrou no escritório, ela veio muito armada. Era brava mesmo. Não foi exagero do companheiro. Muito armada, ela veio armada. E ela falou, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu falei, mas eu sei. Senta, fica à vontade, né? Então ficamos conversando. E ali ela falou coisas que é muito simples de ser resolvida. Então, assim, não é algo de traição, de conduta. São ajustes cotidianos. Convivência. Eu vou relatar tudo que você me falou para ele. Você tem minha permissão? Ela tem, doutora. E vamos ver. Assim eu fiz. Terminamos, expliquei para ela todo o procedimento, como seria o filho, ela mudando para outra cidade, como seria a convivência dele com a criança, como que a questão financeira acaba diminuindo. Não tem como você falar assim, o homem tem que bancar o filho conforme era. É muito complicado isso. Porque tem outra casa, outra despesa, às vezes uma outra família. E assim conseguimos. Aí, resumindo, ele mandou uma mensagem dizendo que eles estão se dando mais uma oportunidade. Porque eu relatei, ele ficou espantado com o que eu relatei, o que ela falou dele. E estão bem, até onde se sabe. Hoje. Quero ganhar dinheiro? Sim, é importante. Os honorários de advogados são alimentos. Eu inclusive, vou te perguntar a respeito disso. Mas e como que fica a questão família? Como que eu, Nilza, ser humano, que eu me porto como uma pessoa cristã, não estou falando de religião, mas cristã, que as famílias, primeiramente a família, as crianças, como que eu me portar num casal que às vezes jovem, 5, 10 anos de casado, 7, 8, estão querendo separar por algo que é ajustável. Que é uma questão de conflitos mesmo. De conflitos, que se eles procurarem às vezes uma ajuda, que às vezes tem uns que nem vão ajuda com uma conversa minha, e vão buscar ajuda, e se ou não separam, ou se separam, mas de uma forma mais harmoniosa. Sem tantas dores. Sem tantas dores. Porque o triste é você fazer um divórcio litigioso que dura anos. Então não tem como você falar que um divórcio litigioso é 1 ano, 2 anos. É muito mais. Eu tenho caso de escritório que eu estou 5 anos com o divórcio. Hoje, quanto fica se separar?
Olha, um divórcio consensual é um valor, por exemplo, digamos que eu vou colocar uma tabela, nós temos uma tabela fixa, né, da ordem, que é um patamar que nós, mas claro, nossos patamares são diferenciados, que digamos que situação é situação. Sim, porque um divórcio hoje, ele se dá por 6, 7, 10, 15 até 20 mil reais. O que não é barato. Isso um consensual, ou seja, quando as partes estão em comum acordo. Comum acordo. Às vezes, quando não tem bens e não tem filhos, claro que o valor é menos, porque é menos trabalho. Não é nem menos trabalho. Eu falo que o divórcio, todo ele é trabalhoso. Tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Então, tem valores menores. Então, assim, não é algo barato. É para que as pessoas tenham uma noção realmente. Um divórcio fica acima de 3 mil reais. Então, assim, é muito raro eu no escritório um divórcio de 3 mil reais, sempre acima disso. Né? Então, assim, é complicado às vezes. A pessoa, às vezes, ela quer se divorciar e ela não está preparada também questão financeiramente. Né? E claro que tem N circunstâncias que você pode fazer para que aquele cliente, que você feche aquele contrato. Mas aí eu mudo aquela questão da história para nós tentarmos primeiramente um consensual. Quando eu vejo que está muito tumultuosa a situação, vamos tentar fazer de forma consensual. Eu também peço para buscar o parceiro para eu conversar. Qual que seria a vantagem de abrir mão de um processo como esse, de alcançar e ter valores como esse, apenas, não, vão para casa, se reconciliem? O que você ganha com isso? O que o judiciário ganha com isso? Por exemplo, eu como advogada, eu cobro consulta. Então, assim, aí você pergunta, Nilza, sua consulta é barata? Você tem um padrão de consulta? Sim, eu tenho um padrão de consulta para X clientes. Então, assim, eu já cobro minha consulta. Quando eu faço essa tentativa, que eu dou essa possibilidade para o cliente, se você me dá uma oportunidade para eu conversar com o seu parceiro, eu também cobro consulta daquela pessoa que eu conversei. Muito bom. E nisso você vai se mantendo também. Sim, e o que acontece? Para o judiciário não é vantajoso um divórcio litigioso. Veja bem, quando eu entro com o divórcio, consensual é rápido. Consensual, né, as partes estão de acordo. Só que dificilmente é consensual. Muito rápido. Uma das partes geralmente é um pouco mais arredia e não está de acordo com a situação. Quando o cliente liga e fala, doutora, meu divórcio é consensual, hoje eu tenho um prazo no meu escritório. Tantos dias eu considero consensual, que é o dia que eu entrego a minuta do acordo e é o prazo que vocês vão ler, vão analisar, leve para quem vocês quiserem, consulta quem vocês quiserem consultar. Passou disso, começar com... Já para mim não é mais consensual, vamos voltar a ter uma outra conversa. Rever algumas coisas. Tá? Então eu evito, porque para o judiciário não é legal, não é saudável um divórcio litigioso, porque vai mover todo um sistema. Entendi. Então, assim, qual que é o papel do advogado também? Não é eu, Nilza, que agora eu quero fazer uma advocacia diferenciada. Não, também nós vamos ganharmos dinheiro, sim, também. Onde entra também a advocacia extrajudicial, também é o nome que podemos dar para isso. Que a advocacia consultiva, preventiva, é uma advocacia extrajudicial, que eu vou resolver aqui no meu escritório antes de levar para o judiciário. Que ele resolva a vida dos meus clientes. Vamos tentar resolver aqui de uma forma amigável primeiro. Ô Nilza, eu quero aproveitar também a sua oportunidade, enfim, a sua vinda aqui, para tirar algumas dúvidas, e eu tenho certeza que de você aí do outro lado também. No que diz respeito ao direito de família, né? Hoje, quais são os direitos dos ex-maridos, das ex-esposas? Em caso de morte, do cônjuge ou do ex-cônjuge, quem tem direito? O que a lei prevê nesse campo, nessa área? Então, no divórcio, com a morte, o que acontece? São temas meio conflitantes e interpretações também conflitantes, que nem todo mundo gosta às vezes, a atual mulher não gosta. Olha aí, né? Mas é importante saber, gente, direito. Vai muito pelo direito previdenciário, mas como eu advogo para a família, eu tenho que entender essa parte. Como que funciona? Exemplo, eu tenho um cliente
que ele já era separado, legalmente separado, porém ele pagava alimentos para sua ex-mulher. E está casado novamente. E ele vem a óbito. Aí, olha que ninguém aceita. Ela tem direito, ó a surpresa, doutora, a ex do meu marido entrou com ação reivindicando que ela tem direito aos alimentos, à pensão dele. Se essa ex-mulher comprovar que ela dependia dele financeiramente com esses alimentos, infelizmente, a atual mulher vai ter que dividir com ela. 50-50. E se tiver filhos, esse novo casamento do falecido tem filhos menores, dividir em 3. Então, assim, aí vem aquele caso, ela vai ter que comprovar. Então, não é simplesmente assim, meu ex-marido morreu, agora eu vou entrar pedindo. Não, não é bem assim. Eu tenho que provar que eu dependia financeiramente dele, que durante a morte, ele pagava uma pensão para mim. A lei se aplica também no caso dos homens, dos ex-maridos, no caso de morte da esposa, ele pode reivindicar alguma coisa, uma vez que já estão ali separados? Também acontece, Ana, tem muito também a lei os ampara nesse aspecto. O homem que recebe pensão da mulher, porque hoje em dia nós somos mulheres, eu não falo assim, empoderada, que essa palavra é muito assim, mas mulheres bem resolvidas, que não ficam esperando só o dinheiro do homem, que ganham muito bem. E às vezes não... Ô Nilce, isso é justo? Desculpe, perdão, meus amigos, mas eu não posso não perguntar. Isso é justo? E, assim, se ser justo ou não, é a lei, é o direito. Entendeu? Então, assim, o que mais acontece? O que mais tem também homem procurando seus direitos? Digamos que a mulher veio a óbito. Ela veio a óbito, então aquele ex que alegou N situações, e o judiciário deu os alimentos para ele. E ela também já estava casada ou não casada, ele tem direito sim, se aplica para ele também. E aí ele tem que comprovar também, igualmente. Comprovar. As regras são assim, as mesmas? Mesma. A questão do INSS, ele exige um monte de documento. Exige um documento para comprovação, então é importante. Então, assim, só deixando bem mais claro, infelizmente, em casos, a ex-mulher, ela concorre com a pensão do marido, com a atual, queira ou não queira. Muito bem. Uma outra situação, o casal que já tem filhos já maiores de 18 anos, até que momento esse pai ou essa mãe tem obrigações legais com questão de pensão desses filhos já maiores de idade? Até que momento ou até que idade a lei realmente os obriga a sustentá-los ou ajudá-los financeiramente nessas questões de pensões? A lei fala até que complete a maioridade ou ensino superior. Então, sempre essa é a regra da lei. Ensino superior. Sim, até que o filho comprove que ele está cursando faculdade, que ele depende financeiramente do pai. O que acontece na maioria das vezes nos cursos, né, superiores? Os estágios são remuneração mínima, né? Então, assim, até que ele comprove que no decurso da faculdade ele necessite realmente daquele auxílio. Aí você, né, pode te responder assim, mas doutora, em regra, quando chega aos 18 anos, a maioria dos pais, dos homens, vão lá e falam, excelência, completou 18 anos, eu quero que corte. Então, assim, o judiciário, ele vai cortar. Digamos que ele vai cortar, se ele não fez uma análise geral, mas você, com a dica, antes que isso aconteça, se você, às vezes, né, recebe a pensão, os alimentos do pai, já procura o judiciário, aonde foi regulamentado os seus alimentos, faça um pedido de prorrogação, porque senão com 18 anos vai ser cortado. Ainda mais quando os filhos não têm acesso ao pai, que acontece muito. Convivência, né, que eu acho que a maioria desses casos ocorrem nessas circunstâncias. No caso das mulheres é a mesma coisa, uma vez que elas podem ali casar, por exemplo. Eu tenho um caso que a menina hoje está com 26 anos, o pai continua pagando, porque ela faz faculdade, ela casou, e o marido não tem condições financeiras, e o pai quer contribuir. Então, depende muito. Se eu for buscar o judiciário,
um pai, se ele for buscar, olha, excelência, minha filha já está casada, ela tem filhos, eu pago todo mês a pensão para ela, eu quero cortar. O judiciário vai acabar cortando, se essa pessoa não vir se justificar. Então, assim, e geralmente pessoas que fazem isso, com todo respeito, aqueles pais que querem pagar 200, 300, 400 reais de alimentos. Então, assim, ele não vê. A lei protege, sim, se ela atingir a maioridade, se ela tiver nível superior, se ela estiver, né, ganhando bem, claro que tem que cortar. Mas, às vezes, isso não significa que aquela pessoa está financeiramente preparada para que o pai corte aquele alimento. Então, também tem que me preparar para ele reivindicar. E quem vai fazer a análise de tudo isso? O juiz. Minha gente, eu quero agradecer muito a sua companhia conosco durante esse bate-papo aqui, convidá-los para acompanhar as nossas entrevistas, tem sempre um assunto novo sendo colocado aqui no nosso site, continue vendo as nossas notícias para que você fique sempre muito bem informado. No mais, até qualquer hora.